Capítulo 307, Maré Ascendente 2. Se realmente existe uma arma capaz de derrotar um desperto, devemos chegar primeiro a ela. Foi por isso que dei a ela a substituição e o controle reais sobre uma divisão do exército real. Não podemos arcar com mais falhas. A rainha Silpa ponderou sobre essas palavras, antes de concordar com o marido. Os membros da realeza precisavam de todo o poder que pudessem reunir para sobreviver à crise iminente. Mãe e pai. Graças aos deuses que você está aqui. Glória rapidamente abraçou os dois. A presença deles foi suficiente para atenuar seus medos. Estou feliz em vê-la também, minha pequena flor. Girne devolveu o abraço, sentindo que havia algo diferente em Glória. Não há um momento a perder. Mãe, esta é a lista de todos aqueles que Lit marcou como suspeitos. Ela entregou a Girne uma lista de nomes, seguida de seus endereços na academia. Glória também não estava ociosa, coletando todas as informações que pôde enquanto esperava. Este é um mais próximo do meu quarto. Ela apontou um nome no meio. Pai, aconteça o que aconteceu, deve ter acontecido entre o meu quarto e o dele. Eu posso te guiar até lá. Não há necessidade. Orion respondeu. Meu amuleto já contém todas as plantas do quinto andar e a lista de seus residentes. Eu vou verificar sozinho, você vai com sua mãe. Você é a única que conhece essas crianças. Talvez você possa perceber se algo está fora do comum. E talvez manter sua mãe sob controle. Ele acrescentou interiormente. Orion decolou, alcançando rapidamente o quarto de Lit e saindo de lá em direção a Glória depois de retirar seu equipamento. Os espaços abertos eram um pesadelo para investigar, muitas coisas podiam dar errado. Animais, mau tempo, no pior cenário, ocupado pode queimar tudo. Um espaço fechado, uma academia, era outra questão completamente. Orion não demorou muito para encontrar o local da emboscada. Que esperto filho de dragão! Orion sorriu ao encontrar um corte ao lado das pedras no chão. Antes de cair, Lit havia empregado sua lâmina fracassada contra a garota para deixar uma marca para trás. A magia das trevas pode excluir muitas coisas, mas não pode acelerar o mecanismo de auto-reparo da academia. A partir daí, Orion encontrou vestígios de água marcando o uso de magia no gelo e pequenas marcas queimadas nas fendas entre as rochas. Isso, associado aos traços persistentes de ozônio, indicava que um raio poderoso havia sido empregado. Quem tentou limpar a cena é um amador. Ou eles não sabem nada sobre nossos métodos de investigação ou não esperavam uma investigação. As suposições de Orion estavam realmente certas. Nalear havia limpado a cena do crime da melhor maneira possível, mas não sendo uma mestre de forja, ela tinha uma ideia limitada do que eles poderiam alcançar, além do que Vanemiri sabia. A professora Vanemiri era muitas coisas, mas não era membro da Guarda Real. Pendurado na parede, Lit já havia passado por vários ciclos de recuperação da consciência para ser nocauteado pelas armas anti-academia novamente. Os cordeirinhos de Nalear não tinham muita liberdade de pensamento ou movimento. Eles foram presos em um pesadelo de sua própria criação. Quando eles aceitaram seguir o plano do arquimago Lucart de desencadear a guerra civil, apenas algumas levantaram objeções sobre o uso de colares de escravos. Mesmo assim, foi apenas porque os colares de escravos eram uma das versões mais universalmente desprezadas da magia proibida. Simplesmente possuir um deles levava a pena de morte, se não fosse para que todas as famílias fossem despojadas de seus títulos e riquezas antes de serem executadas. A maioria dos cordeirinhos considerava as coleiras de escravos o curso de ação mais natural. Cada um deles receberia um anel de mestre, permitindo controle absoluto sobre suas vítimas. Apenas considerando todos os possíveis usos que um escravo obediente poderia ter deixado a boca com a água. Mal sabiam que mesmo seus anéis de mestre haviam sido substituídos por itens normais de escravos. Nalear garantiu que nenhum idiota pudesse pôr em risco seu plano por luxúria ou crueldade. Ela odiava mais os nobres, por isso sempre pretendeu usá-los como forragem de canhão, caso algo desse errado.
Uma vez que os cordeirinhos descobriram a verdade sobre seus anéis, já era tarde demais. Eles estavam presos em seus próprios corpos há meses, se afogando em autopiedade, o que os fez mais do que felizes em desabafar sua frustração por Lilith. Entre a raiva e o tédio da tarefa, eles não perceberam que toda vez que demoravam um pouco mais para fazê-lo desmaiar novamente. Ao contrário de Nalear, que tinha acordado aos 15 anos de idade com um núcleo jaciano, Lilith foi acordado desde o nascimento, começando com um mísero núcleo vermelho. Isso significava que seu corpo tinha o tempo todo para se adaptar às mudanças, expelindo impurezas pouco a pouco. Até agora, o núcleo de Nalear havia progredido apenas uma vez, devido ao longo tempo que levou para seu corpo se ajustar de um núcleo ciano adormecido para um ativo. Isso também significava que ela expulsara impurezas apenas algumas vezes. Ela era magicamente superior a Lilith, graças ao seu núcleo azul, mas seu corpo estava mais fraco. Quando ela planejou mantê-lo prisioneiro, Nalear usou-se como um padrão. Segundo seus cálculos, a dor o impediria de lançar feitiços antes de perder a consciência. A tolerância à dor de Lilith, no entanto, era maior que a dela, especialmente desde que o vínculo com Solos havia sido quebrado. A dor emocional que ele estava sentindo, junto com o vazio sem fim que a ausência dela deixou para trás, permitiu que ele cerrasse os dentes e emitisse pequenas explosões de magia das trevas dentro de seu corpo. A cada ciclo, Lilith conseguia desligar cada vez mais receptores de dor. A princípio, ele duraria apenas alguns segundos, fraco demais para projetar magia do lado de fora. Logo, a dor não quebraria mais seu foco. Em breve. Assim que o policial Ernas chegou, Nalear sabia que tinha que avançar antes do previsto, mesmo que isso significasse pôr em risco seu plano mestre. Seus cordeiros do lado de fora avisaram sobre uma divisão de guardas reais. Eles alcançariam o Grifão Branco a qualquer momento. Muitas testemunhas externas estragariam tudo. Todo o seu planejamento era baseado em cada andar da academia, sendo estritamente isolado dos outros e do mundo exterior. O único revestimento de prata em toda aquela situação era que o código de prática havia sido suspenso. Todos os alunos ainda estavam presentes, tornando sua trama ainda viável. Ela caminhou logo atrás de Vanemri, que nocauteou Balfas, a secretária de Linjos. Diretor, ouvimos as notícias. Existe algo que possamos fazer para ajudar? A voz de Vanemri estava genuinamente preocupada, mas suas mãos continuavam tremendo, um dos olhos tremendo. Eu gostaria. Linjo suspirou, sem perder nenhum dos detalhes estranhos daquela reunião. As duas professoras nunca haviam sido próximas. Muito pelo contrário, ele tinha certeza de que Vanemri, por ser de uma antiga família nobre, não a tornava uma companhia agradável para uma mulher que se criou como Nalear. Por favor, volte para seus apartamentos. Você será contatado quando chegar a sua vez de ser interrogado. Não acredito que isso está acontecendo. Nunca antes um aluno desapareceu assim dentro de uma academia. Essas palavras provocaram a raiva de Nalear. Sim, se acontecesse do lado de fora, teria facilitado muito as coisas para você. Sua voz estava cheia de desprezo. Nalear, eu sei o que aconteceu com você e foi terrível. Agora as coisas estão diferentes. Uma chuva de raios e gelo choveu sobre o diretor enquanto ele ainda estava falando. Tudo que ele precisava era ativar o anel do diretor para ativar os arremessos defensivos e fazer com que os ataques desaparecessem no ar. Como você silenciosamente lançou um feitiço tão poderoso? Outra onda da mão de Linjos e os dois professores ficaram presos dentro de um círculo de luz. Ele não sentia falta de como Vanemri apenas estava lá enquanto estava sendo atacado. O que quer que estivesse acontecendo, ele não estava disposto a se arriscar. Capítulo 308, Desperto 1. Então é verdade. Nalear riu maniacamente, dando arrepios a Linjos. Um diretor é como um deus dentro de sua própria academia. Desculpe quebrar isso para você, querido Linjos. Nalear tirou do bolso um cristal mágico tão finamente esculpido que parecia um diamante. Cada faceta tinha uma runa de poder gravada nela. Essa é uma unidade principal de energia. De onde você tirou?
Linjus ficou horrorizado com as implicações da gema. Não há deuses neste mundo. Ela o ignorou, quebrando a gema e fazendo com que um núcleo de energia se desligasse temporariamente, deixando todas as matrizes offline ao mesmo tempo. Desde a sabotagem da sala de treinamento dimensional, Linjus sabia que algo estava errado com o núcleo de poder da academia. Por isso, mesmo quando havia uma demanda desesperada de células, ele não podia permitir que produzisse mais. Geralmente, os mestres de forja da academia receberiam acesso ao núcleo de poder por várias razões. Criar itens vinculados ao núcleo de poder, como os anéis da equipe ou as cédulas, para a manutenção da matriz que sai dele ou do próprio núcleo de poder. Após a sabotagem, Linjus havia bloqueado acesso ao coração da academia, acrescentando tal dever a tudo o que ele já fazia como diretor. O esforço drenou sua mente e corpo, causando seu envelhecimento prematuro. No entanto, ele fez isso de qualquer maneira, pelos estudantes e pelo futuro do reino em que ele acreditava. Assim que a crise for resolvida, terei tempo para descansar. Linjus repetiu para si mesmo ao longo dos meses. Toda aquela dor, todos esses sacrifícios, foram inúteis. Nalear já havia feito Vanemiri adulterar o núcleo de energia suficiente para criar uma unidade de núcleo de energia. Apesar de sua complexidade insana, era uma imitação pálida do anel do diretor, mas com apenas uma função. Nalear lançou uma nova onda de feitiços contra o diretor. Ela tinha que ser rápida e matá-lo antes que um núcleo de poder fosse ativado novamente. Amaldiçoando sua má sorte, Linjus só podia se teleportar para a segurança. A situação toda foi um pesadelo. Ele não conseguia entender como Nalear conseguiu silenciosamente lançar um feitiço após o outro, sem lhe dar tempo para revidar. Nalear também estava amaldiçoando sua má sorte. Seu plano original era atrair Linjus para longe de seu escritório e dar-lhe uma facada nas costas. Nalear teria enquadrado Vanemiri pelo assassinato graças à confissão que ela carregava consigo. Com o diretor morto, seus cordeirinhos teriam a oportunidade de massacrar todos os estudantes de origem comum ou de novas linhagens mágicas. Isso faria parecer que, mesmo depois de Balcor, ainda havia uma facção radical entre as antigas famílias nobres que não estavam dispostas a recuar. Sua esperança era que o massacre reabrisse a divisão entre classes sociais e desencadeasse a guerra civil. Afinal, Vanemiri e os cordeiros vieram de famílias influentes. Os estudantes sobreviventes seriam encontrados na posse de itens que eles trouxeram para dentro da academia. Todas as evidências levariam ao arquimago Lucarte e seus aliados. Não havia mais nada indicando o envolvimento de Nalear. Especialmente depois que ela garantiria que Vanemiri e os poucos cordeirinhos que trabalhavam com ela morressem na luta que se seguiu para salvar a academia. A cabeça na luta era algo que ela queria evitar. O manto do diretor era uma obra-prima. Ele não apenas ofereceu grande proteção contra danos físicos e mágicos, mas também constantemente impulsionou Linjus como poções, tornando-o imune à magia espiritual. Sem mencionar que Linjus era um dos melhores jovens magos do reino. O diretor não se teleportou sem pensar. O feitiço era muito caro para usá-lo de forma imprudente. Ele o usou para manter distância e alcançar esconderijos em seu escritório. O que quer que ela esteja fazendo, é um jogo que dois podem jogar. Linjus desencadeou uma barragem de gelo, fogo e raios gerados por ferramentas alquímicas. Assim como a verdadeira magia, eles não tinham tempo de conjuração. Nalear amaldiçoou, ela foi forçada a defender depois de apenas 3 trocas. Cada um deles estava no auge dos 3 feitiços de nível 3 em termos de poder, e havia tantos que nenhum desperto vestindo uma túnica de professor poderia aguentar sem arriscar sua vida. Graças aos feitiços defensivos que ela tinha à mão, Nalear evitou o impacto do dano, mas Vanemiri não teve tanta sorte. Mesmo com a proteção de seus itens mágicos, ela foi batida contra a parede e à beira da inconsciência. Para piorar as coisas, a fumaça gerada pelos feitiços tomou conta de toda a sala, deixando todos cegos. Ou assim Linjus pensou. Nalear ativou a visão da vida, fazendo a figura do diretor parecer tão clara quanto o dia.
ela podia vê-lo lançando um feitiço desconhecido. Assim como Lit, você está facilitando minha vida com seus movimentos estúpidos. A voz de Nalear estava fria como pedra. Suas mãos emitiram uma coluna de fogo. Era seu feitiço pessoal, Saligali, nível 5. Era uma mistura de magia de ar e fogo, gerando um pequeno tornado de temperatura capaz de derreter pedras. Sua ponta girava em alta velocidade, tornando-a capaz de perfurar todas as defesas que ela já conhecera em batalha. Mesmo que a vítima sobrevivesse de alguma forma, os raios ocultos dentro do vórtice fritariam ou pelo menos temporariamente incapacitariam a vítima. O feitiço atingiu o peito de Linjus com precisão cirúrgica, mas o diretor não se encolheu. Seringali estava sendo sugado por um portal à sua frente e solto no braço direito de Vanemri, transformando-o em cinzas. O choque da dor da amputação quase a matou. Somente o roupão do professor e os itens que ela tinha forjado para si salvaram sua vida. Linjus não queria matar Vanemri, apenas incapacitá-la. Infelizmente, ele não tinha ideia de qual feitiço Nalear lançaria a seguir. A única coisa que ele podia fazer era garantir que Vanemri não fosse atingida em nenhum lugar vital. Ele escolheu o braço direito, porque um mago sem as mãos ou a voz geralmente não tinha ajuda. Nalear chegou de novo, dispersando a fumaça com a magia do ar, uma vez que claramente não tinha vantagem para ela. A sala se abriu, revelando Linjus usando algum tipo de espelho estranho enquanto segurava o que parecia ser um tubo de aço. Olá, jovem senhorita. As palavras de Linjus foram seguidas por uma série de explosões sonoras vindas do tubo. Nalear se viu ajoelhada enquanto segurava as orelhas. Os estrondos sônicos estavam fazendo-a sangrar dos olhos, narinas e ouvidos. Eles também quebraram seus tímpanos e seu equilíbrio. Malditos mestres de forja. Malditos sejam eles e suas criações. Nalear sabia o quão perigoso era um mestre de forja com um amuleto dimensional. Foi por isso que ela trouxe Vanemri. Eles eram armeiros ambulantes e Vanemri deveria ser tão boa quanto o diretor. Linjus era ainda mais jovem que ela, mas não havia deixado seu colega mestre de forja sem tempo para agir. Linjus disparou sua arma repetidas vezes, até ter certeza de que Nalear não estava em condições de revidar. Tirou do amuleto dimensional uma corda que amarrava Vanemri por si só e outra para Nalear. Você tem muito a explicar. Tenho certeza de que Lady Ernas será capaz de aprender com você tudo o que precisamos para salvar o país. Infelizmente, Linjus não sabia que a única coisa que Nalear precisava para se recuperar era respirar. Ele havia parado o ataque pensando que, mesmo que ela tivesse os meios para curar feridas tão extensas, a exaustão teria sido a morte dela. No entanto, graças ao revigoramento, a cada respiração seu corpo se curava. A cada respiração, sua força retornava. Continua no próximo vídeo.